A nossa identidade primária é de servir. Somos servos. Nós queremos ser servidos de tal forma que muitos de nós vêm para a igreja querendo que Deus serva ele. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Querendo que Deus seja um garçom. Me serve, Deus. E isso é algo que o diabo tem tirado de dentro de nós. Porque principalmente nos nossos dias e na nossa cultura, a palavra servo soa como alguém inferior, como alguém menor, como alguém rejeitado, desprezado, necessitado. Porque um servo vem na nossa mente, alguém que está necessitando, então tem que me servir. Então observa que isso é o principal, que é o que o diabo quer tirar de dentro de nós. Servo. Você saber quem é você em Cristo Jesus, isso é tão importante para o cumprimento do propósito de Deus para o qual você existe. Vamos supor que você descobriu qual é a sua vocação, mas você não tem uma identidade. Eu sei qual é o meu chamado, mas você não tem identidade de servo. Você não tem identidade de uma pessoa em Cristo Jesus. O teu chamado vai te matar, vai te destruir. Porque cumprir um propósito sem saber quem eu sou nele me destrói. Nós vamos ver isso da própria figura do próprio diabo. Essa identidade que foi tirada dele. O diabo, quem era ele antes de se tornar diabo? Ele era o quê? Um anjo. O que levou ele de anjo virar diabo? Porque ele não serviu mais, não queria mais servir. Ele queria ser igual a Deus. Quando nós fazemos isso, ele quer nos conduzir igual para você ver. Ele quer tirar a identidade de Deus de nós e quer colocar a identidade dele. Ele não quer, ele não quis mais servir a Deus. Ele quis ser igual a Deus. E às vezes nós corremos esse risco de acharmos que nós somos semelhantes a Deus, de acharmos que somos maiores do que os nossos irmãos e que eu estou para ser servido e não para servir. E quando isso acontece, eu passo de um servo para um filho do diabo. Se observa que todas as pessoas, isso é natural, todas as pessoas que se revoltam contra Deus, você vai observar características nele do próprio diabo. Porque é isso que o diabo faz. Ele quer colocar em você a natureza dele. Ele tinha um propósito da sua existência. Deus criou ele para um propósito. Só que o propósito só poderia ser perfeito enquanto ele sabia o lugar dele de servo. Quando ele deixou o lugar dele de servo, o propósito, irmão Lazinho, se transformou em destruição para a vida dele. Ele achou que a perfeição dele, que a beleza dele, que o poder dele, que a posição dele poderia fazer aquilo que ele como servo não podia. E se transformou o quê? Destruição. Quando nós esquecemos ou talvez queremos exercer o nosso chamado, quando nós queremos exercer o nosso chamado sem saber quem nós somos em Cristo Jesus, diante daquilo que nós ministramos domingo, mas esse de ser servo, o chamado vai nos destruir, irmão. E eu tenho certeza que os irmãos e as irmãs que têm mais tempo de igreja, se você puxar aí na sua muque aí, você vai lembrar de alguém que o chamado destruiu ele. A pessoa, quando era sentada na cadeira numa coisa, mil maravilha, uma bênção de Deus, nome de Deus, começou para ele, pegou até bem, mas foi a destruição dele. Ou seja, enquanto ele estava na posição de servo, ele estava bem, mas quando ele foi colocado numa posição de servir ainda mais, ele achou que era para ser servido e destruiu ele. Não significa que não era o chamado, mas significa que primeiro ele foi tirado da sua identidade, e tirado da sua identidade, o seu chamado destruiu ele. Então você precisa entender que antes que você descubra qual é o propósito da sua existência, você precisa saber quem é você, qual é a sua identidade. Se você não saber quem é você, não saber quem é a sua identidade, o propósito da sua existência vai te destruir. Apesar que o propósito da sua existência inclui em ser servo, inclui em servir, inclui em ser uma pessoa que reconhece que Deus é a mais, e que se você for colocado numa posição na igreja como destaque, é para você servir mais, é porque Deus viu em você mais capacidade de servir.